Bom, pessoal, vamos continuar com o nosso próximo tópico aqui de estudo, tá? A gente não deve concluir esse tópico aqui nessa primeira videoaula, tem outras coisas que a gente deve discutir, mas a gente vai dar uma boa encaminhada em tudo, ok? Basicamente o que a gente vai conversar a respeito de LEDs e botoeiras do ponto de vista de uso de hardware junto ao Arduino, tá? São os mecanismos básicos de interface que a gente tem com o controlador. Vamos revisar alguma coisa referente à programação Arduino, para particularmente fazer uma rápida revisão das cláusulas de controle da linguagem C, como é que a gente faz leitura digital e como é que a gente consegue fazer o debug. E se der tempo a gente entra um pouquinho na arquitetura Atmel, mas eu não creio que isso seja possível nessa videoaula, mas vamos ver se a gente consegue, ok? Bom, então só retomando, né, em termos de elementos de programação Arduino, e que vocês até viram na videoaula passada e também no material que eu já tinha indicado para leitura para vocês, até o momento a gente viu alguns elementos de Arduino C que são importantes. Basicamente a gente tem duas funções, né, que vão estar presentes em todos os programas, que é a função setup e loop, tá? Onde setup é usado para configuração inicial, sendo executado uma única vez na carga do código, tá? E loop é a função que é executada em laço de repetição infinito, né? Vocês viram, inclusive, eu mostrei lá no texto lá de leitura para vocês que essa função está dentro da função main, né, por exemplo. Que é onde a gente vai colocar o nosso código principal de um sketch Arduino, tá? Então a gente ainda vai continuar aqui indo na linha do Arduino, mas lembrando sempre que eu vou estar comentando com vocês questões da arquitetura Atmel e de como é que a gente poderia fazer a programação usando as bibliotecas mais baixo nível, né, as bibliotecas AVR, tá? Além do setup do loop, nós temos o pin mode, que serve para declarar qual é o modo de operação de um pino digital, tá? De certa forma tem relação com o que a gente vai estar discutindo nessa aula, tá? E no material de leitura que está indicado para vocês também. Basicamente, quando a gente fala em GPIO, né, em pinos de I/O genéricos, no caso dos processadores Atmel, a gente tem três modos de operação, né? Que é o modo de leitura, quando a gente quer ler um valor digital. Lembrando aqui que eu estou falando em GPIO, ou seja, I/O de propósito genérico, e necessariamente a gente está falando em operação digital, ou seja, na leitura eu estou verificando se existe algum nível alto ou algum nível baixo lógico, tá? Eu tenho também a saída, a mesma coisa, tá? Eu teria nível baixo e nível alto lógico, ou seja, algo próximo a 0 ou próximo a 5 volts. E o terceiro modo, no caso desses dois processadores que a gente aborda, e aqui a gente usa com mais... a gente tenta abordar com mais intensidade, por assim dizer, o Atmega 2560, que é o microcontrolador usado na placa Arduino Mega, tá? A gente também tem esse modo, que é o modo input pull-up, que vai ter uma resistência de pull-up interna conectada no pino, tá? E ele serve para algumas situações para simplificar a montagem do circuito, ok? Por último, a gente tem os comandos as funções digital write e delay, né, onde o digital write serve para configurar o pino para um certo valor, lógico, né, ou nível alto ou nível baixo, ok? E o delay, que basicamente serve para fazer uma pausa na execução do código, tá? Lembrando, eu acho que eu cheguei a comentar isso lá no texto da aula anterior, que o delay do Arduino é uma função toda específica, tá? Provavelmente eu vou comentar um pouquinho mais com vocês quando a gente verificar a parte de temporização, tá? Não é simplesmente digamos assim, um laço de repetição que executa durante um certo intervalo de tempo, tá? Ele tem uma complexidade maior aqui que torna o nosso programa maior, por assim dizer, ao usar esse tipo de função, tá? Bom, em termos de dispositivos que a gente vai começar a conectar nas placas Arduino, tá? Os dois dispositivos básicos que a gente vai ter vão ser os LEDs e os botões, tá? E aqui, pessoal, vale ressaltar a importância desses dois dispositivos, que vocês vão ver que a gente vai usar muito, tá?
Por que a gente vai usar muito? Vocês estão trabalhando num ambiente microcontrolado, o que significa que vocês não têm alguns recursos que vocês teriam num PC convencional, que vocês inclusive usaram para aprender a fazer programação, tá? A gente não tem aqui como gerar mensagens no console, né? A gente não tem como pausar a execução do programa. A gente não tem uma série de recursos que vocês teriam lá quando vocês usaram, por exemplo, eu acredito que vocês devam ter aprendido com o DevC, tá? Quando vocês usaram o DevC, tá? A gente não tem como gerar mensagens facilmente, eu não tenho um teclado para interfacear. Consequentemente, os mecanismos mais básicos que a gente tem para trabalhar nesses ambientes são LEDs, tá? Que são luzes indicadoras, que obviamente por si só já são importantes, né? Ainda mais no ambiente industrial, né? Vocês precisam de luzes indicando status de operação do maquinário. Mas no nosso caso vai muito além do uso específico como luzes de alerta, né, ou de indicação. A gente vai usar os LEDs para ver o que está acontecendo no nosso programa, e inclusive para aprender estratégias de soluções de problemas. Tá? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai abordar, que eu ainda vou estar usando LEDs, tá? Eu preciso controlar 2 conjuntos de dispositivos que tem que operar simultaneamente. Tá? E eu quero controlar esses 2 dispositivos simultaneamente e separadamente. Então, como é que a gente vai fazer? Ao invés de eu pegar 2 dispositivos que vocês ainda não tiveram contato, eu vou usar 2 conjuntos de LEDs. Tá? Então, os LEDs são bastante importantes nesse contexto. Eles vão servir para indicar o que está acontecendo no meu programa. Tá? Aqui vale um comentário. Tá? Existe, no caso de um trabalho mais profissional com microcontroladores, a gente não dispõe aqui no laboratório, e no Tinkercad até é possível fazer isso de uma forma limitada, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Existem recursos que permitem a gente fazer algum nível de debug de código em microcontroladores, tá? Existem recursos, desde recursos de software, então é possível, por exemplo, eu inserir suporte ao GDB, que é um debugger que a gente utiliza em programação C, tá? que vem na mesma linha do compilador que é usado aqui nos Arduinos, que o compilador que a gente usa no Arduino se chama AVRG++, tá? Então existe lá o AVRGDB, que serve para debug, que eu tenho como instrumentalizar o código para eu conseguir verificar o que está acontecendo, mas é uma coisa mais avançada. Vou mostrar para vocês, sem dúvida, tá? Mas há como fazer isso, tá? Não talvez da forma como vocês pensam, mas em suma, tem como eu debugar o código. E o segundo tipo de recurso que a gente teria seria utilizar uma placa específica de acompanhamento da execução, tá? Que existem placas daí para cada tipo de microcontrolador, onde eu consigo literalmente paralisar a execução do código e, por exemplo, monitorar qual é o valor dos registradores, tudo que está acontecendo, alterar valores de variáveis, tá? Aí especificamente no hardware, tá? Que é um nível, digamos assim, mais baixo de debug, tá? Essas duas alternativas são alternativas possíveis, mas muitas vezes elas não são tão úteis, porque eu preciso observar não o comportamento em si da execução linha a linha do meu código, e sim o comportamento em tempo de execução, ele rodando. Eu tenho que ver se está sendo feito aquilo que eu esperava, tá? E aí muitas vezes eu não consigo paralisar o código para fazer isso, então a gente tem que adotar outras estratégias, tá? Em suma, os LEDs vão ser importantes. Botoeiras também, né? Não tem como dizer que é uma coisa tão óbvia, talvez, quanto os LEDs. Por quê? Porque a gente não tem teclado. Então, se eu quiser indicar ações para o meu microcontrolador ou quiser modificar o curso da execução dele, eu vou ter que ter botões, e os botões essencialmente vão servir para eu indicar situações de operação. Então, justamente a gente vai começar vendo esses 2 dispositivos e qual é o comportamento deles, tá? Em termos de LEDs, eu não preciso falar muita coisa para vocês, tá? Basicamente, aqui o que eu vou estar comentando aqui, o LED como diodo emissor de luz, tá? São comentários mais relativos à montagem. Talvez a coisa mais importante que vocês tenham que cuidar na montagem de um LED é que vocês vão ter o ânodo e o cátodo dele, tá? Então o ânodo, se vocês olharem a cápsula do LED, eu estou falando em LED cilíndrico, obviamente, tá? Mas se vocês observarem a cápsula do LED, vocês vão ter um lado cilíndrico, que é o lado correspondente ao ânodo, e vocês vão ter um lado chanfrado, como está indicado aqui, tá? Que é o lado correspondente ao cátodo. Lembrando que para o LED emitir luz, eu tenho que estar com ele polarizado diretamente, o que significa que o potencial no ânodo tem que ser superior ao potencial do cátodo por uma certa quantidade mínima, né, de tensão, ok?
Também tem como verificar muitas vezes qual é o lado do ânodo do cátodo pelo tamanho das pernas do LED, tá? Mas isso de novo é uma coisa que vale para um LED THT, tá? Ou PTH, se vocês preferirem. Que aí no caso a perna maior é o lado do ânodo e a perna menor é o lado do cátodo, tá? Ok. O que a gente tem que cuidar ao usar o LED com o Arduino particularmente, tá? Na verdade com qualquer circuito digital. Existem algumas informações básicas que vocês têm que levar em consideração para fazer dimensionamento de circuito, tá? Basicamente o que a gente quer fazer é evitar que o LED drene corrente excessivamente do Arduino, que isso daí é uma característica que a gente tem que ver do Arduino propriamente dito, tá? Que a gente vai ver lá na parte de arquitetura. E ao mesmo tempo eu tenho que ver se eu estou com a corrente necessária à operação do LED, tá? Então no datasheet do LED, vocês vão ter que ver o datasheet do LED que vocês estão usando, tá? E aí vale um comentário, tá? Os LEDs mais comuns de uso são os LEDs que a gente chama LEDs de cápsula, tá? Ou seja, que eles são esses LEDs cilíndricos de 3mm, 5mm, 8mm e 10mm, tá? Normalmente esses são LEDs bem genéricos, ou seja, a característica de operação desses componentes é similar, tá? Independente do fabricante. Ainda assim, no mundo ideal, vocês vão ter o datasheet específico do componente de vocês, tá? E nesse datasheet vocês vão ter essas... basicamente aqui o mais importante são essas duas primeiras informações, que me dizem o quê? Qual é a corrente de operação do LED, no caso aqui de 20 mA, tá? Que indica que esse LED foi feito para trabalhar nesta corrente, apesar de nesse datasheet a gente ter aqui uma corrente sugerida, inclusive, tá? Que é um pouquinho menor, tá? Mas vamos supor que o LED foi feito aqui para trabalhar com 20 mA. E a gente tem a corrente de pico, que seria a máxima corrente que o LED suporta, sem risco de queima, tá? Então vocês não devem trabalhar aqui, tá? Isso daqui seria um limite de proteção, ok? O que mais que nós temos de importante aqui no nosso datasheet, tá? Aqui eu comento todos os campos, mas eu não vou tá abordando agora, tá, com vocês. Além da corrente de operação do meu LED, eu também vou ter a queda de tensão introduzida pela polarização direta dele, que é uma queda superior à queda que vocês observariam num diodo, tá? Então, enquanto um diodo diretamente polarizado, a gente considera aquela tensão característica de 0.6 ou 0.7 volts, tá? Que vocês veem em eletrônica. Aqui pra gente o LED já tem uma queda de tensão superior, tá? Então nesse LED de 3mm eu tenho uma queda de tensão entre 1.8 e 2.2 volts, tá? Então isso a gente tem que levar em consideração de modo a fazer também o dimensionamento de um circuito para operação desse LED, ok? Bom, então o que eu quero fazer basicamente, tá? Eu quero evitar que o LED queime e ao mesmo tempo eu quero compatibilizar o LED com a operação do meu Arduino. Então o primeiro dado que vocês precisam ter, tanto no Arduino Uno que eu falei aqui, mas a mesma informação é válida para o Mega, tá? Então pro Arduino Uno e pro Arduino Mega, a gente tem uma tensão no pino entre 0 e 5 volts, o 0 correspondendo grosseiramente ao nível baixo, tá? E os 5 volts correspondendo grosseiramente ao nível lógico alto. E são pinos que operam com correntes de até 40 mA, muito embora a indicação de operação de um pino dos Arduinos sejam correntes de 20 mA. Então isso daqui seria o pico, mas eu quero trabalhar com correntes de 20 mA. Aí vocês poderiam perguntar, poxa, mas eu peguei um LED lá que precisa de 100 mA. Então esse primeiro circuito que eu vou mostrar para vocês não vai servir, né? Então eu vou mostrar justamente uma alternativa de circuito mais à frente de como é que vocês poderiam estar digamos assim, interligando esses LEDs aí de maior potência no Arduino, que basicamente a gente vai usar um acionamento transistorizado para fazer isso, tá? Bom, então vamos supor aqui o meu Arduino trabalhando com tensão de 5 volts no máximo, né, e 20 mA sendo a corrente indicada de operação do pino, tá? Além disso, eu tenho que levar em consideração as características do LED. Então, nesse caso, eu teria o que? Para o LED de 3mm considerado, eu tenho uma queda de tensão máxima de 22 volts, tá? Quando eu ligo ele, quando ele está operando polarizado, né? Diretamente polarizado. E eu quero uma corrente de 20 mA. Pego isso daí, boto na nossa lei de Kirchhoff e chego à conclusão que a tensão de polarização menos a queda de tensão do LED, quando diretamente polarizado, tem que ser igual a uma resistência de proteção vezes a corrente de operação.
A tensão que polariza o LED é a tensão da saída do pino do Arduino, então eu vou considerar como 5 volts, tá? A queda do LED vem do datasheet, né? Nesse caso a gente pegou os 2 volts como caso máximo. E a corrente desejada de operação do LED também vem do datasheet. Lembrando de novo que esta corrente não deve ser superior a 20 mA. Então nesse caso eu teria uma resistência aqui de proteção de 150 ohms. O que significa que para eu limitar a corrente do meu LED a esses 20 mA, nessa situação aqui, nesse cenário de operação, eu teria que colocar uma resistência em série com o LED de cerca de 150 ohms ou superior, ou levemente superior. Tá? É só isso? Não. A gente ainda tem que ver qual é o tipo de esquema de acionamento que a gente vai utilizar com esse LED. Tá? Então aqui só comentando em relação a outros tipos de LEDs, né? Os LEDs mais comuns que a gente utiliza aqui são os que vocês encontram ali no laboratório. São os LEDs para montagem through hole, também conhecidos como componentes PTH, né? Em contrapartida, vocês têm os equivalentes LEDs SMD, que nesse caso não é necessário furo na placa, né? A gente faz a montagem em superfície, tá? E aí talvez o LED mais comum na atualidade dos LEDs SMD seja o LED 5050, que é muito usado nessas fitas de LED que vocês encontram aí no comércio, tá? Que esse 5050 que se refere à dimensão, assim como 3528, tá? Maravilha. E temos também LEDs de várias cores, né? LED bicolor, LED RGB, tá? Onde aí vocês têm que cuidar especificamente qual é o modelo de componente que vocês estão usando. Porque eu já vi, inclusive colega de vocês me aparecer com LED RGB, tá? Onde o LED RGB que ele tinha era um LED onde a cor era de 2 patas só, tá? De dois pinos, onde a cor era controlada pelo nível de tensão aplicado, tá? Aí ele veio me perguntar assim, o que eu faço com esse LED, como é que ele funciona? Eu falei, cara, não faço nem ideia. Tu tem o datasheet dele. Então, obviamente, tá, pessoal, se vocês não têm um manual técnico da datasheet, não tem como a gente adivinhar como é que o componente funciona, né? Quando é que ele vai produzir o vermelho, o verde, o azul, impossível, tá? Mas aqui, só para dar uma referência, né, uma configuração bastante comum de LED RGB seria essa aqui, tá? Onde eu tenho uma pata comum, sendo, por exemplo, o ânodo ou o cátodo comum, e aí eu tenho pernas individuais para cada uma das cores, tá? Esse é um caso mais comum. Então, se vocês forem pegar algum componente, por favor, né, cuidem se vocês estão pegando uma versão tradicional desse cara, ok? Além da resistência de proteção, né, e é importante até nesses esquemas aqui, o pessoal acha que a resistência tem que ter uma posição específica, não tem nada a ver com isso, tá? A resistência nessa configuração pull down pode estar aqui em cima ou aqui embaixo, a mesma coisa no pull up, tá? Não faz diferença a posição da resistência na associação série, tá, pessoal? Mas além da resistência de proteção, a gente vai ter o esquema de acionamento e proteção, tá? Que pode ser o que a gente chama de um acionamento em configuração pull down ou em configuração pull up, tá? E aí sim a gente chama resistência de resistência pull down ou resistência pull up. Mas isso tem muito mais a ver com a forma como o LED vai ser acionado. Então, de uma forma bem simples, tá, pessoal? Quando o acionamento do LED, tá, ou seja, o sinal de controle está ligado, não importa o que tenha no meio do caminho, tá? Mas ele está ligado ao lado do ânodo, que nem vocês estão vendo aqui. Aqui poderia ter resistência, tá? Mas quando eu tenho o acionamento ligado ao ânodo e o cátodo ligado à terra, eu tenho o que eu chamo de uma configuração pull down, tá? E quando eu tenho o inverso, eu tenho o ânodo ligado diretamente a VCC, tá? Diretamente ligado via algum caminho a VCC, e o acionamento ligado ao lado do cátodo, eu tenho o que eu chamo de configuração em pull up. E vocês poderiam perguntar, existe razão para a diferença? Sim, vocês já viram isso em eletrônica digital, né? Em sistemas digitais. E não vou entrar aqui no mérito, mas existem várias situações onde a configuração pull-up, por exemplo, é preferível, tá? Mas para nós, do ponto de vista de microcontroladores, vocês têm que lembrar o quê? Que na configuração pull-down, vocês vão ter o acionamento do LED quando o nível de tensão aqui em Y for superior ao nível de tensão aqui no cátodo, ou seja, quando o Y estiver em nível alto, tá? Já aqui na configuração pull-up, o ânodo já está em nível alto, tá? Então, se o Y estiver em nível alto, o LED não liga. Então, para eu acionar o LED, eu vou ter o meu Y em nível baixo, tá? Então, aqui já vale a gente fazer um pequeno exemplo.
Então aqui eu abri o Tinkercad, tá, para a gente conseguir construir esse pequeno exemplo. Vocês podem fazer isso também aí do lado de vocês, tá? E que eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou adicionar 2 LEDs, tá? E vou fazer as duas configurações. Vou adicionar os nossos resistores, tá? Lembrando, né, pessoal, vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer a montagem. Notem que a posição que eu botei o resistor aqui, o resistor não está funcionando, né? Ele estaria em curto-circuito, tá? Então, por favor, ao fazer as suas montagens, tomem devido cuidado. Então aqui eu vou botar 150 ohms, né? Certo? E vou botar a nossa outra resistência também com 150 ohms. Maravilha, tá? E vou configurar elas para trabalhar aqui em pull up e pull down, tá? Não importa o lado que a resistência está ligada, tá, pessoal? Então, inclusive, eu vou fazer invertido, né? Eu vou pegar aqui, ó, esse primeiro LED aqui, eu estou ligando a resistência do lado do ânodo e eu vou fazer ela em pull down, tá? Como é que eu sei que é pull down, de novo, né? O cátodo vai estar ligado à terra, então vou ligar o meu cátodo à terra. Deixa eu trocar a cor aqui do fio para preto, tá? Vou ligar lá na placa do Arduino a referência lá de terra, vocês viram ali, né? Maravilha. Então aqui, ó. Então, de novo, cátodo ligado ao terra, maravilha. E o ânodo eu vou ligar num pino aqui, vou ligar aqui no caso no pino 6, tá? Deixa esse fio verde aqui mesmo. Serve só pra gente lembrar que tá ali o nosso acionamento, tá? Maravilha. Então fiz a montagem aqui. Então, de novo, nesse caso a gente tem uma configuração em pull down, porque cátodo ligado à terra e ânodo, não importa o caminho, né? No caso tem a resistência de proteção no meio do caminho, mas o ânodo tá ligado ao pino de acionamento. De novo, tá, pessoal? Eu poderia ter essa resistência do lado do cátodo, não tem problema nenhum, tá? Daria na mesma. Isso não afeta ser pull down ou ser pull up, tá? Maravilha. Esse segundo LED, vamos trocar a cor aqui só para facilitar a nossa vida. Vamos botar um LEDzinho verde aqui, tá? E nesse caso aqui eu vou colocar ele em configuração pull up, tá? Então eu vou botar aqui a resistência de novo no ano, não importa, tá? Só que aqui eu sei o quê? Que o lado do cátodo tem que ser o lado do acionamento, né? Então vamos botar lá no pino 7. Vou botar esse fiozinho aqui como amarelo. Só para mostrar para vocês aqui, evidenciar a nossa montagem. Maravilha. Estamos lá no pino 7, tá? Então, de novo, o cátodo aqui está no lado do acionamento, então já é um pull up, né? Enquanto isso, o ânodo vai estar fixo no VCC. Vamos ligar, então aqui a nossa coluna A, 5 volts, né? Que é o nosso VCC aqui para referência. Maravilha. Então ali estamos com o segundo LED, tá? Então de novo, né, pessoal, revisando, né? O primeiro LED está em pull down, por quê? Porque o lado do ânodo está ligado no acionamento lógico e o lado do cátodo está ligado à terra, né? E o LED verde, por sua vez, está em pull up, por quê? Porque o lado do cátodo está no acionamento e o ânodo está ligado diretamente a VCC, perfeito? E aí falta o que? A gente vê o nosso código aqui para acionamento disso daí, tá? Eu já tinha um código aqui feito antes, deixa eu apagar isso tudo. Lembrando, eu vou ter meu void setup, que é o que? A rotina que eu uso para fazer a configuração inicial, né? Então, configuração inicial, só executa uma vez, certo? Tenho a minha void setup. Na void setup eu vou fazer o que? Eu vou configurar os 2 pinos aqui que eu quero para trabalho, tá? Então, eu posso fazer desse jeito aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu acho que é 6 e 7, né? 6 e 7, sim. Maravilha. O 6 é o pull down, tá? Acho que faltou aqui fechar o parênteses. Tá?
Maravilha, configurei esses dois pinos. Vocês estão vendo esse jeito aqui que eu fiz, tá, de codificação, gente? Esse não é um jeito muito bom, tá? No caso do Arduino, tá? Vocês têm duas opções. A primeira opção seria fazer isso daqui. Como é que a gente pode chamar? LED pull down sendo 6. LED pull up. Aí vocês dão um nome que vocês acharem mais conveniente, sendo 7. Mas vocês poderiam usar como const byte ou const int, tanto faz, tá? Declarar a variável como uma constante, ou ainda vocês usarem o clássico do C, né? Que seria fazer a definição, né? LED pull up 7, tá? Então tanto faz, tá? Então aqui eu estou basicamente declarando quais são os pinos que eu vou usar. Por que isso daqui é importante, seja nesse primeiro formato ou no segundo? Porque aí eu deixo de usar a numeração direta do pino, tá? Porque vai que vocês acabem trocando a montagem. E aí vocês estão no código aqui se referindo diretamente ao número do pino. Tá? Vocês teriam que mexer em todo o código, procurando o número do pino e alterando o código. Possivelmente vocês vão cometer algum erro, tá? E torna muito difícil fazer a manutenção de vocês e verificar onde é que estão as coisas, tá? Então é muito melhor vocês, lá no início do código, declararem todos os pinos, tá? Então aqui a gente, né, fez o que aqui basicamente? A gente declarou aqui, né? Declaramos o pino como constante. E aqui a mesma coisa, né? Usamos o define, que é uma constante para declarar o pino. Tá? Depende da técnica que vocês prefiram usar aqui em um caso ou no outro, ok? Maravilha. Então aqui a gente declarou nossos pinos. Então vocês notem que no código eu já começo a usar as variáveis aqui, os valores, né? LED pull down, LED pull up, para eu fazer a minha codificação. Fica mais simples. Segunda coisa que eu vou fazer é declarar a rotina loop, né? A função loop, tá? Aqui, que é executado em loop infinito o código principal. Então aqui eu declarei void loop, tá? Interessante essa questão do loop infinito, tá, pessoal? Uma característica que às vezes o pessoal tem uma certa dificuldade a entender no microcontrolador, tá? Vocês estão acostumados no PC a programas que tem início e fim, né? O programa foi lá, executou e terminou, tá? Ou vocês pelo menos criaram programas nesse tipo, tá? Nesse caso aqui de um microcontrolador, o programa na realidade não tem fim, tá, pessoal? Ou ele executa num laço infinito, ou vocês chegam à última posição de memória e ele volta para o início, reseta o processador e reinicia. Então o código sempre está executando, tá? Para o código pausar, necessariamente vocês têm que mandar pausar. Então não existe o término de programa em um microcontrolador, tá? Então por isso que a gente fala em laço de repetição infinito. Então aqui basicamente o que eu vou fazer? Vou usar a minha instrução digital write, né? No pino LED pull down, lembrando que o LED pull down ele liga no nível alto e o LED pull up liga no nível baixo. Vou dar um delay aqui de 1 segundo para a gente ver os dois LEDs acesos e vou repetir os meus comandos. Aqui, ao invés de eu botar o low ou high, eu posso botar o 0 ou 1, tá? É indiferente isso pra gente. Então aqui, ó, eu vou dar mais um delay. Então basicamente o que eu tô fazendo aqui no nosso código, eu tô ligo o LED pull down, ligo o LED pull up, tá? Aqui eu desligo o LED pull down e desligo o LED pull up. Então fica aqui mais evidente no código o que, pessoal? LED pull down ele é acionado em nível alto
e LED pull-up é acionado em nível baixo. É o famoso que vocês já viram em eletrônica, né? Ativo alto ou ativo baixo, tá? Vamos ver isso daí funcionando. Ó, os dois LEDs ligados, os dois desligados, vocês estão conseguindo ver aqui. Dois LEDs ligados, dois LEDs desligados e alternando. Então, um primeiro código aqui já com os LEDs com as devidas proteções, né, oferecidas, ok? Então, vamos retornar. Bom, além dos LEDs, a gente também pode ter botões no nosso circuito, tá? Aqui vale a pena destacar, pessoal, que eu vou fazer uma introdução à questão das chaves, tá? Porque as chaves já demandam uma explicação um pouquinho mais aprimorada, que eu não quero entrar agora, tá? Que é a questão de debounce da chave, como é que a gente faz, como é que a gente não faz. No momento eu estou trabalhando a chave aqui como uma coisa extremamente simples. Se eu quiser tratar debounce, aí eu preciso de temporizador. Eu preciso de controle de estado, eu preciso saber o que é debounce, né, para começo de história, tá? Ou o que é o bounce elétrico, então é uma coisa que a gente vai deixar um pouquinho mais à frente, tá? Aqui eu só quero introduzir a noção de chave digital. Para os primeiros exemplos que a gente vai fazer, não vai fazer a menor diferença ela ter esses problemas de bounce, nem eu preciso me preocupar em tentar tratar isso, tá? Ou tentar caracterizar a chave como diferentes tipos de acionamentos, mas a gente vai ver isso depois, tá? Então, para começo de história, né? Quando eu falo em botoeiras, tá? Eu estou falando em vários tipos possíveis de chaves. Então eu tenho o interruptor, que é liga e desliga simplesmente. Eu tenho o push button, né, que eu aperto e ele retorna, tá? E esse tem um nome diferente, né? Mas eu tenho o dip switch, que seria o interruptor, só que em várias posições. Eu tenho chave seletora, que é um botão com múltiplas posições, né? E o mais curioso disso é que normalmente o usuário espera um comportamento a depender do tipo de chave que ele vê. Então o push button ele espera que funcione de uma certa maneira, o interruptor de outra. Tá? E a gente vai ter que caracterizar esse tipo de operação muitas vezes em software. Por quê? Porque do ponto de vista de circuito, um botão é uma mera, digamos assim, é um mero elemento que alterna entre circuito aberto e circuito fechado, tá? Para o circuito não existe diferença entre interruptor e push button. Tá? Isso é uma diferença mecânica, ok? Talvez a chave seletora aqui seja uma chavezinha ligeiramente diferente. Então, na verdade, na chave seletora eu estou escolhendo a qual caminho eu estou conectando. Mas, de novo, do ponto de vista de circuito, é uma coisa extremamente simples, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado, porque a gente tem que refletir isso tanto na montagem quanto no código associado, tá? Mas a gente vai discutir isso aos pouquinhos, ok? Do ponto de vista de automação, e aí vocês têm que fazer essa discussão muito mais com os professores de automação do que aqui, tá? Mas é só para relembrar vocês, tá? Do ponto de vista de automação, basicamente eu tenho botoeiras com ou sem retenção. Então, botoeira com retenção é o nosso interruptor, ou seja, quando eu falo botoeira com retenção, eu estou dizendo que ela mantém a posição, ou seja, ela é pressionada e mantém o circuito fechado, ou ele é pressionado e mantém o circuito aberto, tá? Isso também pode ser visto em software como um botão do tipo toggle, tá? Que alterna o seu estado. E eu tenho as botoeiras sem retenção, que são também chamadas de botoeiras pulsadoras, tá? Nesse caso elas se comportam como push button, ou seja, eu pressiono e ocorre uma ação, eu pressiono de novo e acontece outra, tá? Ela retorna, né, à posição original. Além disso, as minhas botoeiras podem ser de tipo normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? E ainda tem as botoeiras de automação que tem as duas ações disponíveis na mesma botoeira que vocês têm em mãos, tá? E aí, inclusive, existem normas de cores que a IEC 73 especifica, tá? Por exemplo, botoeiras vermelhas tem uma certa indicação, amarela, verde, preta, azul, branco, tá? Mas basicamente, né, botoeira vermelha significa alguma condição de emergência. Então, nas máquinas, em ambientes de automação, vocês vão ver sempre aquele botão vermelho grandão lá, que é para paralisar a operação da máquina, né? Mas, de novo, do ponto de vista de microcontrolador, essas chaves, fisicamente, elas são parecidas, tá? O que muda, essencialmente, é o tratamento delas em software. Então, eu não vou entrar na diferenciação das chaves, tá? Nesse momento. Eu vou falar só do circuito de proteção que eu tenho que ter na chave e de como que eu faria a leitura dessas chaves do ponto de vista de programação. Depois, sim, a gente vai caracterizar códigos diferentes para trabalhar as chaves diferentes, tá? Que é uma coisa um pouco mais complexa, ok?
Então, assim como eu tenho pull down e pull up em resistor, em LEDs, perdão, eu tenho pull down e pull up nas chaves, tá? E aí eu tenho que especificar o que eu quero fazer com as minhas configurações. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma chave e já ressalto que esses circuitos é para um tipo específico de chave, tá? Essa é uma chave SPST, tá? É uma chave simples, que ela abre e fecha, tá? Se fosse uma chave SPDT já seria um outro tipo de circuito, tá? Em suma, vamos voltar aqui. A chave SPSC com só dois contatos, eu tenho que ter um uso de proteção, tá? Que nesse caso eu poderia usar o pull-up interno do Arduino, tá? Mas que para os esquemas de ligação que eu estou exibindo lá, basicamente vocês vão ter as seguintes situações sendo produzidas, né? Então a chave aberta na configuração pull-down eu vou ter uma tensão próxima a zero e um nível lógico baixo, sendo produzido no pino do Arduino. Chave fechada, eu vou ter uma leitura de nível lógico alto, tá? Em pull-up é o inverso, tá? Isso é fácil de explicar pelo circuito, né, pessoal? Se eu tô com a minha chave aberta no pull down, eu tô com um pino ligado à terra, tá? Consequentemente, o meu pino tá com 0 volts presente aqui na entrada dele, tá? Quando eu fecho a chave, é evidente que eu liguei o pino ao caminho da alimentação, tá? Essa resistência aqui tá só aqui para limitar a corrente máxima que circule. Lembre-se que a corrente não pode ser superior a 40 mA, né? Então eu tenho que botar uma resistência aqui adequada, tá? Vocês poderiam calcular a resistência justinha aqui, mas nesse caso aqui a gente pode botar uma resistência de 1K, 10K, 20K, porque o meu objetivo é só garantir que a corrente seja inferior a 40 mA, tá? E no pull-up é o inverso, né, pessoal? Com a chave aberta eu estou ligado a VCC, e com a chave fechada eu vou estar ligado à terra, tá? Então a resistência ali está pela mesma razão nesse caso, ok? Vamos fazer antes de eu introduzir a chave naquele nosso circuito anterior lá, vamos fazer uma breve revisão aí de algumas características de programação, justamente para a gente conseguir chegar aqui na leitura digital, que é onde eu quero trabalhar, tá? Então, primeiro ponto, né, do Arduino, tá? Em termos de variáveis, né, pessoal? Variáveis segue o esquema normal da linguagem C++, tá? Não tem nada de muito especial, ok? Só estou relembrando aqui na lâmina, tá? Isso aqui é mais um comentário, né? No mundo Arduino é comum que os nomes de variáveis a gente escreva usando uma notação chamada notação camel case ou camelback, tá? Que basicamente me diz que ao invés de eu escrever o nome de uma variável desse jeito aqui, nome do pino tudo minúsculo, que é difícil de ler, tá? Eu tento separar as palavras por letras maiúsculas, tá? Eu inicio numa letra minúscula e vou separando as demais palavras por letras maiúsculas. Isso daqui é uma notação muito usada no Arduino, tá? No mundo C++ não se usa essa notação tipicamente, tá? No mundo C++ a gente costuma separar as palavras com o símbolo de underscore, ok? Então isso é um mero comentário aí para vocês. O que me interessa, na verdade, em termos do Arduino, são alguns tipos de dados que eu tenho que destacar para vocês, tá? Então aqui basicamente tem dois tipos de dados novos que eu devo destacar para vocês e uma observação referente a um tipo que vocês estão acostumados a usar. Então, para começo de história, na verdade no C++ é introduzido o tipo de dados bool, que no Arduino também se chama de boolean, mas no próprio Arduino eles estão eliminando o boolean, tá? Estão recomendando tu usar o padrão bool, que serve para indicar que a variável ela é uma variável booleana, ou seja, que ela armazena o valor true ou o valor false. Tá? Isso daqui é bastante útil para eu conseguir criar condições lógicas, tá? Com variáveis. E aí eu consigo fazer operações lógicas, ou, etc., me resultando em resultados verdadeiros ou falsos. Tá? Então a gente usa bastante aqui variáveis do tipo bool. Então é uma variável nova que vocês não estavam acostumados no C. No C vocês usaram bastante o char, tá? E o char, tecnicamente falando, é uma variável de 8 bits que armazena valores de menos 128 a mais 127, tá? Mas que vocês usaram, como o próprio nome do tipo diz, para armazenar caracteres, ok? No Arduino, além do char, se declara o que seria o unsigned char, que é o que a gente chama de byte, tá? Que obviamente armazena valores de 1 byte, de 0 a 255, também bastante usado no Arduino, até porque vocês vão ver que eu já tinha comentado isso daí para vocês na aula passada, né, naquele material que vocês leram. A gente tem uma memória extremamente reduzida, tá? Então quanto mais eu economizar nos espaços usados, melhor. Então aqui é muito importante eu declarar as variáveis justinhas, né? Eu não vou declarar tudo como double porque eu não quero.
Quero declarar as coisas no tamanho necessário. E o meu comentário se refere ao int, tá, pessoal? Porque em C, o int pode ter 16 bits, 32 bits ou 64 bits, tá? Mas nas plataformas Arduino, Uno e Mega, que é o que vocês vão usar, o nosso inteiro tem 16 bits. E o inteiro ter 16 bits significa que os números que eu consigo colocar numa variável são números nessa faixa aqui de menos 32.768 a 32.767, tá? O que significa basicamente que se eu tentar encaixar uma operação superior a esses valores aqui numa variável do tipo inteiro, eu vou ter um erro de overflow, o que significa que o meu cálculo vai dar errado, que vai ter uma série de situações ali que não vão funcionar. Mais adiante eu vou mostrar para vocês a situação onde ocorre isso daqui. É muito comum o pessoal cometer erros usando inteiro, porque vocês estão acostumados que o inteiro lá no PC não cabia um número enorme, tá? E vocês nem se preocupavam com isso, mas aqui no nosso caso, infelizmente a gente vai ter um limite bem mais restrito, tá, para a operação, certo? Então aqui eu comentei algumas coisas para se eu quero indicar que a constante é long, tá? O que significa o operador unsigned, tá? O unsigned a gente usa bastante, tá, pessoal? O unsigned é um prefixo que eu coloco na frente do tipo de dados que indica necessariamente que aquele tipo de dados não tem números negativos, tá? Então, por exemplo, o unsigned long é um número que vai de 0 até esse monstrinho aqui, tá? E o const que eu já mostrei para vocês ali antes no nosso exemplo, que serve para declarar que uma certa variável é constante nunca vai ter o valor modificado, que é uma alternativa ao define, tá? Operadores lógicos de comparação no Arduino são os mesmos do C tradicional, então nem vou parar aqui para comentar muito, tá? São os mesmos operadores que vocês sempre usaram. Aqui eu estou dando exemplos do que acontece com esses operadores. E aí a gente entra nas cláusulas de controle, tá? Vou fazer uma revisão aqui rápida delas. Isso daqui é C, né, pessoal? Isso daqui não tem nada de extraordinário. Isso aqui é só um lembrete para vocês, para a gente conseguir trabalhar lá com o nosso botão, tá? Mas em suma, o if, né, basicamente como é que funciona o nosso if? Eu vou ter if, entre parênteses alguma condição. Essa condição é avaliada, tá, para ver se ela é logicamente falsa ou verdadeira, tá? Se a condição for verdadeira, eu executo o bloco A. Se a condição for falsa, eu executo o bloco B, tá? O único cuidado aqui que vocês têm que ter é usar uma coisa desse tipo, né? If x igual a 10, tá? Cuidado, porque o operador para teste de igualdade, lembrando, é 2 sinais iguais, tá? E aí vocês poderiam perguntar, mas isso não funciona? Isso daqui funciona. Porque o que o C faz aqui, tá? Ele atribui 10 à variável x e ele avalia se esse valor é diferente de 0. E qualquer situação diferente de 0 ele interpreta como verdadeira. Então, muito cuidado na hora de escrever código com if. O segundo bloco de controle é o switch. A gente vai usar switch bastante, tá? O switch é como se fosse um if encadeado, tá? Basicamente, o switch faz o quê? Ele pega essa expressão e testa se a expressão é igual a C1. Se a expressão for igual a C1, ele executa o bloco A, bloco B, bloco C, bloco D em diante, tá? Se a expressão não for igual a C1, ele vai para a próxima comparação. Então ele testa se XP é igual a C2 e assim por diante, tá? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado no switch é que a partir do momento onde ele encontra uma expressão igual ao caso, ele executa todo o código que vem em diante, tá? E aqui, inclusive, se ele não encontrasse nenhuma igualdade, ele executaria o bloco X, que corresponderia à situação default de execução, tá? Que seria o else global, por assim se dizer. Tá? Para eu limitar a execução a um bloco, eu quero que se XP seja C1, eu execute só o bloco A, eu vou ter que usar um comandinho aqui no final do bloco, que é o comando break. Tá? Então, inclusive eu botei o aviso aqui, ó, no C, depois de encontrar uma condição de igualdade, todos os comandos dos blocos que seguem no switch são executados. Tá? Então, se vocês forem ver isso daqui, ó, esse daqui é um comando que eu não recomendo esse código, tá? Mas é um código bom para explicar para vocês, ó. Aqui eu estou fazendo a leitura digital do pino 10 e eu estou comparando. Se o valor do pino 10 for low, eu estou escrevendo no pino 13 o valor low, estou dando um delay, mas eu não paro aí, tá? Em seguida eu executo que o pino 13 tem que ir a nível alto e estou dando outro delay. Então cuidado, porque aqui não houve paralisação na execução do código, tá? Então para que eu uso o break? O break eu uso para parar a execução do mesmo e no caso específico do switch, né, para limitar, deixa eu passar o avião,
para limitar a execução àquele caso específico, tá? Então, tipicamente, vocês vão ter que fazer isso sempre, né? Switch, case 0, commands break, case 1, commands break, e assim por diante, tá? E o continue a gente vê mais pra frente. Então, para fechar esse primeiro bloco aqui que a gente quer trabalhar, tá? Eu vou falar do debug também porque ele é útil. Na leitura digital, a gente usa um comandinho do Arduino, que é o comando digital read, tá? Que é um comando extremamente simples. Basicamente, o digital read, ele vai pegar o nível do pino e vai me transformar esse nível de tensão do pino em high ou low, tá? Eu vou ter um retorno aqui 1 ou 0, indicando qual é o nível que eu vou ter naquele cara, tá? E o debug, pessoal, eu vou mostrar ali no código, tá? Basicamente, nesse momento do debug, eu quero só explicar para vocês que o debug no Arduino a gente usa a interface serial. Eu tenho que explicar ainda o que é a interface serial adequadamente. Nesse momento aqui, esqueçam o que é serial, tá? Serial vai ser um meio de eu ver o que está acontecendo no Arduino, por assim dizer. E para usar serial no Arduino, eu tenho que usar o comando serial.begin, dizer qual é a velocidade que eu quero que a serial funcione. No Tinkercad só funciona a velocidade de 9600, tá? Então vamos usar 9600. Em seguida eu vou usar o comando print ou println para gerar uma mensagem lá na minha interface, tá? E basicamente é isso daqui, é esse comando print e esse comando println que eu vou usar para mostrar o que está acontecendo. Então deixa eu voltar lá para o Tinkercad. Retornei ao Tinkercad. Então o que eu vou fazer aqui, né? Vou botar um botão, tá? Na verdade eu não vou botar um botão, vou botar um deep switch. Vamos fechar o código aqui. E a gente vai ter aqui deep switch, vocês vão ver em breve. Ou era para ter, pelo menos. Aparentemente ele não considera como básico deep switch. Ele considera o botão push button. Isso aqui é um push button, tá? Então vamos habilitar todos aqui. E vamos agora pegar um deep switch. Pode ser um deep switch aqui de uma única posição, tá? Então peguei um deep switchzinho. Vocês notem, né? Eu não posso botar aqui porque senão eu botei os pinos em curto, tá, pessoal? Tem que botar entre vala, né? Qual que é a forma de montagem normal. Vocês já montaram com deep switch, né? Então aqui eu tenho um deep switch, tá? Vamos montar como pull down. Então deixa eu pegar uma resistência aqui. Eu vou pegar uma resistência. Nesse caso aqui eu tenho que rotacionar necessariamente essa resistência, tá? Porque senão ela vai ficar em curto. Então eu venho aqui em cima, né? E giro ela, ok? Peguei aqui, ó. Opa! Peguei a minha resistência. Eu só tenho que ver se eu tô aqui no lado do pino. Tá vendo aqui um A? Liguei ali. Eu não me lembro se eu tenho que ligar no 1A ou no 2A, tá? Então vamos com calma. Tô puxando de memória. Liguei aqui a minha resistência à terra, né? Lembre-se que é pull down, tá? Então, só relembrando aqui, né? Lembrem-se que é proteção pull down. Então, a gente está montando esse circuito, né? Chave vai via resistência à terra. Então aqui eu vou botar essa resistência aqui. Pode ser 1K, tá ótimo, tá? Não sei se, de novo, vou ressaltar, né? Entre a chave e a resistência, a gente vai para o caminho do pino. Então, entre chave e resistência, eu puxo para o pino. Então, não vou puxar nada porque ficou muito pro lado aqui, agora sim. Então, entre chave e resistência, eu puxo para o pino. Vou usar o pino 5 aqui, tá? E vou botar aqui uma cor laranja. Vou puxar por aqui mesmo. Não precisa ficar a coisa mais linda, né? É só para mostrar o que a gente está fazendo, tá? Maravilha, talvez aqui... entre chave e resistência pode ser aqui também, né? Não faz a menor diferença, tá? No nó de conexão, da chave da resistência, eu puxo para o pino. Feito, tá? E o outro lado eu vou puxar para VCC. Então vamos a VCC. Então estou colocando em VCC. Colocando a VCC, tá ótimo, tá? Maravilha. E aí vocês poderiam ter uma pergunta: bah, mas minha chave está funcionando ou não está funcionando? Justamente aí que a gente pode usar a serial, tá, pessoal? Então vou abrir meu código. Então aqui o que é, né? Esqueci de comentar, né?
configuro os pinos para saída. Maravilha, tá? E aqui agora inicio a serial. Eu vou dar serial.begin 9600. E aqui agora, e é o que eu vou instruir vocês a fazerem depois, tá? A gente sempre tenta processar as entradas do início, tá? Do loop, tá? Então, processo as entradas. Como é que eu vou processar as entradas? Uma coisa extremamente simples, ó. Byte, sei lá, botão igual a digital read. Ah, e agora? Ah, faltou eu declarar qual é o pino, né? Do meu botão. Então, temos que declarar aqui mais uma constante, ó. Const byte botão pino botão é o pino 5 e obviamente configuro o pino do botão para leitura. Então vou dar aqui um pin mode, pino botão input, tá? Beleza. Agora eu posso dizer que eu quero ler o pino botão. Tá? E aí, só para ver o que está acontecendo, pessoal, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou imprimir na serial o valor que eu li do botão. Eu quero saber se eu estou lendo 0 ou se eu estou lendo 1, tá? Todos os LEDs. Então vamos ver isso daqui, tá? Eu vou iniciar, vamos ver se não tem nenhum errinho. Tem nenhum erro, né? Tá, continua os nossos LEDs lá piscando normalmente, vocês estão vendo. Só que aqui embaixo, nessa área aqui do Tinkercad, vocês estão vendo esse negócio chamado monitor serial. Então agora eu vou ligar o meu monitor serial. E vocês estão vendo aqui no monitor serial que ele está produzindo um monte de zeros, tá? Quando eu alternar a posição do botão aqui, clicando com o botão esquerdo em cima aqui do Deep Switch, eu estou alternando meu botão para entre 0 e 1. E o que vocês estão notando agora aqui na serial? Que passou a sair o valor 1 da nossa leitura. Perfeito? Ficou bem lento aqui o meu código, né? E vocês, cá entre nós, vocês poderiam se perguntar: poxa, mas por que está demorando tanto para produzir a leitura do botão, né? Vocês estão vendo aqui que o 0 demora bastante para sair, né? Pessoal, vocês têm que se dar conta que eu tô lendo o meu botão e aí eu tô dando tô mandando esperar 1 segundo e tô mandando esperar 1 segundo, ou seja, eu tô lendo meu botão mais ou menos uma vez a cada 2 segundos. Então isso é um problema, né? Justamente por isso que o delay é uma coisa que a gente vai evitar usar ao máximo, tá? Eu só estou mostrando para vocês agora para os primeiros modelos de código, mas logo em seguida a gente vai eliminar esse tipo de cara, tá? Mas agora que eu tenho o botão, mesmo que eu leia o botão a cada 2 segundos somente, tá? Agora que eu tenho o botão, eu consigo fazer uma coisa interessante. Eu consigo agora dizer que eu só vou executar essa operação se o meu botão estiver dizendo que é para eu executar. Então aqui agora eu botei uma condição, né? Se chave fechada, executo. Perfeito? Senão eu poderia inclusive botar um else aqui, né? Else. Só pra brincar, né? Chave. Poderia botar aqui uma mensagem, né? Chave aberta. Ok? E aí vocês vão ver o que vai notar, o que vai acontecer aqui, ó. Bom, tá em 1, tá, os LEDs estão piscando, né? Mas se eu alternar para 0, o que vai acontecer? Chave aberta, chave aberta, chave aberta, chave aberta, chave aberta, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Primeiro eu mostrei aqui como é que eu montaria um botão em pull down, tá? Que é interessante já. O segundo ponto, como é que a gente faz a leitura do botão. E o terceiro ponto, né? Como é que eu uso a serial para verificar o que está acontecendo. Então é muito comum vocês montarem o botão errado e o botão não está funcionando. Então o que a gente faz? A gente vai lá e lança na serial o valor do botão para eu saber se quando eu troco aqui a posição, se ele está realmente trocando entre o valor 0 e 1. Perfeito? Agora, uma vez que eu tenho certeza que o botão está funcionando, vocês concordam comigo que poderia vir aqui e eliminar essa instrução, né? E poderia ficar só com o meu código básico, que daí nesse caso não imprimiria mais o 0, ó, só ficaria botando ali chave aberta, chave aberta, chave aberta.
ou piscando os LEDs. O que vocês concordam comigo, vocês vão de concordar comigo aqui, que esse tipo de mensagem aqui é inútil, né? Eu estou repetindo milhares de vezes aqui por segundo, chave aberta, tá? Então eu teria que ter uma condição melhor de debug, que é justamente o que a gente vai começar a aprender daqui em diante, tá? Mas em suma, vamos parar aqui. Mostrei para vocês aqui como é que a gente faz a ligação do LED, como é que a gente determina o valor da resistência de proteção em razão do LED, tá? Como é que a gente monta aqui o código do LED, lembrando a função setup, pin mode, digital write e delay, tá? Lembrando que o acionamento do LED em pull down se dá em nível alto e o acionamento do LED em pull up se dá em nível baixo, tá? Então, pull down é ativo alto, pull up é ativo baixo. E lembrando que a gente pode ir mostrando para vocês como é que a gente poderia montar uma botoeira aqui no nosso circuito para estar utilizando isso daí. É evidente, tá? Já vou deixar bem claro para vocês. Essa parte aqui de tratamento da botoeira vai longe. A gente vai fazer bastante coisa aqui, tá? Eu vou caracterizar, vou tentar eliminar esse tal de efeito de bounce que eu ainda nem expliquei. Vou tentar caracterizar a operação de push buttons, de botão tipo toggle, tá? Mas isso já envolve outros conceitos de uso de temporizadores que a gente ainda não abordou e que a gente vai ver na próxima aula, tá? Por hoje é isso.